Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Weekly Thoughts, para mais um comentário semanal. E se ainda não subscreveu o nosso Empower Brands Channel, este é de facto o momento certo. Não se esqueça de ativar também as notificações para ficar a par de todos os nossos conteúdos, inclusivamente destes nossos pensamentos semanais. E hoje contamos com o contributo da doutora Mini Freudenthal, médica internista e com especializações em áreas diversas como a neurociência, nutrição e mindfulness, e que é também a embaixadora da nossa Brands Community, o que nos dá imensa honra. Olá, doutora Mini, muito bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui, claro. É a nossa estreia, no fundo, desde que se juntou à nossa galeria de embaixadores. Mini, e de facto o tema que nos traz a estes nossos pensamentos em voz alta tem muito a ver com uma preocupação atual que é a saúde mental. Estamos todos muito cansados, todos muito estressados, estamos mais conscientes de que não podemos exagerar, não podemos esticar os nossos limites, que temos que dar um bocadinho mais de atenção exatamente àqueles sinais que o nosso corpo, e nomeadamente a nossa mente, nos começa a dar. E há aqui uma metodologia que a Mini quer trazer, colocar aqui à disposição da nossa comunidade como uma ferramenta, que é o Mind Blackout. Como é que podemos perceber este Mind Blackout? Será que eu estou a dizer bem também? Está a dizer muito bem, exatamente. Eu costumo dizer que o Mind Blackout é o que nos acontece quando ficamos encalhados com a mente, ok? Isto é, o Mind Blackout é um projeto que nasce no meu consultório. E nasce no meu consultório depois também de eu ter feito investigação que me levou a ajudar a mim própria quando eu senti a minha mente encalhada. E na mente passam pensamentos, emoções, desejos, revisões, mas às vezes ficamos encalhados num sentimento ou numa emoção e de repente ficamos só com uma perspectiva da vida. E, é claro, se ficarmos lá muito tempo, acabamos por ficar doentes. É, no fundo, a perda da flexibilidade da nossa rede neuronal. Ora, ao longo do tempo, por diversos estímulos, uns por eu própria me querer entender, em situações relacionais em que eu via os mais jovens que me são próximos, encalhados numa emoção ou num comportamento, eu fui tentar compreender como é que o meu cérebro estava a funcionar. Porque eu sentia que, encalhada, por exemplo, num medo de que um jovem que amamos faça qualquer coisa que seja contra o benefício da vida dele ou dela, nós acabamos por nos sentir um bocado estúpidos. Porque estamos com um medo que não resolvemos, porque quando o medo, ou nos aproximamos do medo, ele acaba por nos dizer, olha, tens que estudar isto ou tens que ir aprender aquilo, estás com medo daquilo. E foi isso que eu fiz, ou seja, mergulhei na neurociência para me entender. Também já era um assunto que me era muito querido, claro. Há muitos anos que me interessei na nutrição, e interessar-me na nutrição obrigou-me a compreender a mente, porque eu tinha que ajudar as pessoas a mudar de hábitos. Ora, mudar um hábito é tornar outra vez a mente flexível, ajudar a pessoa a ter novas perspectivas, novas motivações. Há muitos anos atrás, o meu marido, que é gastroenterologista, leu um artigo que dizia que a hipnose clínica era a melhor coisa para as pessoas com síndrome do cólon irritável. E eu, claro, fui eu que fui fazer o curso de hipnose clínica a Londres. Quem foi beneficiado foi eu, claro. E eu, sempre que estudo alguma coisa, eu acabo por falar nestas coisas nas minhas consultas. Tenho 1 hora de consulta para cada pessoa e só assim é que eu acho que nós podemos abordar a pessoa na sua totalidade, incluindo a mente antes dela ficar doente, que é uma abordagem muito típica da nossa saúde. Isto é, esperamos que as pessoas fiquem doentes, depois damos-lhes remédios, tapamos o processo que estava a fazer a doença. A minha perspectiva e a minha ideia é, desde que a pessoa entra no meu consultório, eu tenho a responsabilidade de averiguar todas as dimensões do ser humano e tentar fazer a prevenção e passar conhecimento. E então comecei a ter o prazer de desencalhar jovens. É claro que eu usei a mesma metodologia depois também para os adultos, mas eu hoje estou aqui para falar mais do meu Mind Blackout, porque é uma coisa que junta muito o meu coração à minha parte intelectual, racional e médica,
porque eu estou numa fase da vida que realmente eu tenho que pôr de volta na sociedade aquilo que ela me ofereceu e que me beneficiou. E então comecei a desenvolver com eles, e depois até foram eles que me desafiaram a fazer o Mind Blackout. O Mind Blackout nasceu todo da cadeira do meu consultório, com pessoas que ali estavam encalhadas. E então comecei por perceber que, sem eu explicar o que era o cérebro e o sistema nervoso, as pessoas sentiam-se muito culpadas do que lhes estava a acontecer. Porque pensavam que aquela emoção que tinham, só elas é que tinham, só elas é que estavam naquele lugar. E usando metáforas fáceis, comparando o cérebro e as reações do nosso cérebro a veículos, ou a cozinhados, computadores, os jovens rapidamente percebem, é isso que se está a passar comigo. Aí põe-nos logo, afasta-os um bocadinho da emoção, okay? Do sítio onde estão. Deixam de ser aquele sentimento ou aquela emoção para serem o observador daquela emoção. Curiosos sobre como é que aquilo se monta ou se cria e que nós partilhamos essas coisas todas. Mas não chegava, compreender não chega. E então eu tive que eu fiz um curso de mindfulness, mas como uma pessoa não pode fazer tudo, recorri a uma psicóloga com quem eu gosto muito de trabalhar e que também faz um mindfulness não só top-down, não é? Do raciocínio para o corpo, mas também muito do corpo para o raciocínio. Trabalhando muito as nossas ferramentas físicas para alterar o estado de apreensão, por exemplo, que pode estar a nossa mente e o nosso cérebro. No fundo é compreender a mente e depois aprender a regular a mente, não só da mente para baixo, mas também do corpo para ela. Mas também não chegava, ok? E aos poucos comecei a perceber que aqueles jovens precisavam muito de ter uma metodologia que os ajudasse a ter percursos criativos para a resolução dos problemas deles, dos desafios de onde estavam encalhados. E eu tive na mão um grande desafio. E com uma juventude que às vezes deixa de estudar, e como é que nós podemos inventar universidades para eles? Aqueles que não chegam ao fim do liceu. Como é que no mundo, na sociedade, há realmente universidades não tão formais, mas que acabam por formar aquele jovem, de maneira que encontramos percursos criativos. Fui buscar as pessoas das artes, que não só ajudam estes jovens a comunicar com precisão, porque vocês sabem que no fundo eles estão muito influenciados hoje em dia pelas comunicações digitais e com uma linguagem diferente daquela que às vezes é necessária para expor um problema, para comunicar bem, inclusivamente e especialmente o interior deles. Porque nós passamos uma vida inteira a educarmos-nos para fora e não sabemos pôr palavras naquilo que está cá dentro. E enquanto não fizermos essa explicitação, isto é, trouxermos para o campo da consciência intencional aquilo que estamos a sentir, pois nós não podemos manipular, mudar o cozinhado, arranjar estratégias para uma coisa que estava aqui toda embrulhada dentro. A comunicação e também esses percursos criativos, ok? E fui buscar pessoas do teatro que ajudam realmente estes jovens a incorporar e a ter com mais confiança nos palcos da vida. E é um prazer vê-los ser virados das pernas para o ar e encontrarem personagens dentro deles que eles desconheciam completamente. Para rematar isto, eu tenho uma espécie de, elo de todas estas aprendizagens. Nós convidamos o jovem que entra no projeto a escolher um tema, a escolher um projeto dele próprio ou dela própria, que pode ser interior, mas também pode ser, por exemplo, uma mudança de profissão. Eu tive jovens que estavam a ser hospedeiras em companhias, sei lá onde, muito insatisfeitas, cheias de stress e que se tornaram empreendedoras. Ganharam confiança nas suas ferramentas, ensinamos a desenhar os projetos e esta metodologia eu depois acabei por usar também para adultos. Mas uma das peças fundamentais deste projeto Mind Blackout é a comunidade. E é muito engraçado porque também é isso que nós
estamos a criar, não é? Exatamente. Uma comunidade, porque às vezes as nossas famílias são muito importantes. Eu sou acredito que uma família sã é uma âncora fundamental para o jovem, para o ser humano crescer em saúde. Mas nós, a partir da puberdade, como sabe, nós temos pulsões quase antagónicas entre a biologia e a cultura. E às vezes tem que ser de fora da família que nós vamos encontrar essas âncoras, essa comunidade, porque aquelas hormonas empurram-nos para fora da família. Mas nós não estamos prontos na modernidade para estar fora da família ainda. O Mind Blackout, nós os adultos do Mind Blackout somos mentores dos jovens que lá entram e somos mentores para sempre. Cada vez que há uma crise, as pessoas telefonam, mas entre eles também se entram e ajudam. E depois tudo o que foi feito a nível digital, desde o site, à comunidade, aos eventos, fizemos um grande evento de lançamento de vários projetos jovens, é tudo feito pelos jovens do Mind Blackout. E nós como mentoras. Portanto, está disponível, Mini, está disponível, portanto é uma comunidade, é uma ferramenta, é uma metodologia que qualquer membro da nossa comunidade, por exemplo, que veja que tem necessidade de recorrer a este desencalhamento, a esta ajuda, digamos assim, ele estará, obviamente, com acesso a essa vossa metodologia. Nós começámos antes da pandemia, fizemos 2 cursos presenciais, e depois a pandemia é engraçada porque acabou por abrir isto com a ferramenta digital, porque de repente nós temos jovens do país inteiro. Estamos na nossa 4ª edição, ainda somos um projeto jovem, sempre à procura de sponsors e de mecenas que nos ajudem a crescer, mas só agora é que estamos a entrar nessa fase, porque é claro, tínhamos que dar os nossos primeiros passos e tornar isto uma coisa mais orgânica. Mas sim, há um site que se chama de Mind Blackout e no próprio site Mind Blackout há a comunidade. Eu convido-os a todos a irem ver. Um satélite desta metodologia foi o Minding Power, que vocês também conhecem, e que no fundo esse é mais para os adultos, porque muitas vezes ao princípio era engraçado, às vezes não tínhamos os jovens, mas tínhamos os pais dos jovens, porque ficam muito interessados também a ser ajudados a encontrar em ajudar os seus filhos, não é? Em ajudar os seus filhos. E eu acho que atualmente esta crise, há coisas maravilhosas a acontecer nos jovens, mas há realmente muitas pessoas encalhadas, porque é uma crise. Mini, agora, e por falar no facto deste contexto também ter vindo dar mais importância a este tipo de necessidades e de facto as pessoas estão cada vez mais quase que, eu diria, enliadas em muitas situações e ficam de facto encalhadas muito tempo, se calhar, nas emoções que não as permitem avançar. E uma vez que é uma metodologia para os jovens e que está a começar e precisa de mecenas e precisa de, no fundo, de tornar acessível a todas as pessoas e a todos os jovens, não é chegado também o tempo das nossas escolas pensarem em ter este tipo de metodologia, este tipo de possibilidades. A gente pensa na psicologia, se calhar era importante ter as nossas crianças nas escolas, têm imensos problemas em casa, muitas vezes não sabem lidar com eles, precisavam de alguém se calhar para falar, para os ajudar a entender como é que devem lidar com essas emoções. Mas este tipo de metodologias se calhar poderiam ser interessantes estar integradas, por exemplo, nas nossas escolas, e as crianças quando se sentem com emoções que não conseguem entender ou que precisam de alguma ajuda, sentirem que isto é uma espécie de um gabinete que as ajuda, que lhes fornece os processos para elas poderem entender as suas emoções e até levarem para casa muito desse auxílio para os próprios pais, não é? Aquilo que está a dizer é realmente uma das nossas preocupações e felizmente hoje em dia nas escolas já há realmente o psicólogo, mas como diz, é preciso trazer estas ferramentas e trabalhá-las. Não sei, eu aprendi a pilotar aviões pequeninos e nunca se aprende em tempestades. Nós temos que passar as ferramentas antes das tempestades psicológicas. Isto tem que se fazer parte integrante da nossa educação. Desde pequeninos que nós temos que ter acesso, aprender a não perder o acesso àquilo que está dentro de nós e saber navegar
as reações do nosso sistema nervoso. É facílimo ensinar as crianças isto, mas é claro que para ter um impacto muito grande na população seria muito útil não só os professores serem treinados com isto, não é? Que estão ali muitas, e os médicos. No fundo, eu passo estas ferramentas nas minhas consultas todas. E assim faço a prevenção da doença também. Claro que tem que ser acessível, claro que tem que estar nas escolas. Eu acho que era importantíssimo, Mini, termos aqui, se calhar, um Ministério da Educação, termos aqui as escolas preocupadas em entender que hoje há novos processos, novas metodologias, novas formas de ajudar os nossos jovens, que eu tenho a certeza que não só estão, de alguma maneira, com a sua comunicação muito mais distante, eles estão muito mais ligados hoje ao mundo digital e, portanto, têm muito mais... por aquilo. Exatamente, são muito mais, é mais difícil eles comunicarem as suas emoções, exatamente por causa disso, e no fundo são jovens e tenho a certeza que continuam a ter muita riqueza dentro deles e não sabem trazê-la cá para fora e se calhar precisam de ajuda. Portanto, fica aqui um desafio da nossa comunidade e também da nossa doutora Mini. Atenção escolas, atenção Ministério da Educação, vamos lá pensar por que não fazer aqui uma parceria e levar esta metodologia para os nossos jovens em todo o país de uma forma mais forte, com mais força, com mais empenho. Acha que sim, Mini? Acho que sim, claro, concordo. Sabe que eu acho que antes de ser uma boa médica eu tenho que ser um bom ser humano. E na verdade eu conheço imensos profissionais que são bons profissionais, mas aquilo é quase como se houvesse dois seres humanos, um conturbado e não está feliz e não está saudável, e outro, de maneira que temos que os juntar e temos que dar estas ferramentas a todos os seres humanos. É assim que eu acho que a sociedade vai florescer. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo o que conseguimos construir cá fora vem primeiro de dentro, não há qualquer dúvida, não há qualquer dúvida. Se nós esquecermos esta parte, aí se calhar a inteligência artificial vai acabar por dominar-nos, não é? Exatamente. Porque vamos estar todos mais fracos. Exatamente. E há outra coisa muito interessante que é, de facto, muitas vezes nós, ao não entendermos essas emoções, até damos connosco a pensar que somos doidos ou que estamos a ficar malucos ou que estamos a ficar dementes, porque não entendemos essas emoções e não temos ajuda para as entender e saber como é que o nosso cérebro funciona. Exatamente. Para percebermos que afinal não é assim tão anormal, que não estamos assim tão fora de uma coisa que pode acontecer a qualquer ser humano. Exatamente. Sabe que ainda ontem estava num workshop e levei para o workshop uma espécie de uma mini peça de teatro onde tivemos que incorporar e as pessoas diziam, mas isso são as más emoções. E eu disse, não, essas emoções são todas boas, são todas emoções que nos informam. Tanto aquelas que dizem positivas como negativas ensinam-nos coisas. Não podemos ficar encalhadas nelas, porque também ficar só a rir à gargalhada todo o dia, não é? Não faz sentido. Temos um pateta alegre. Aliás, não é à toa, doutora, que se diz que o que não nos mata torna-nos mais fortes, não é? A parte negativa também nos faz crescer, também informa, nos faz... tem uma função. Exatamente. E é aquele, no fundo, os sufis já falavam desde sempre disso. Quer que seja que nos venha bater à porta, agradece, deixa entrar, ser curioso, aproxima-te, aprende, agradece aquilo que todas as emoções nos têm para ensinar. E isso sim é uma receptividade, é uma abertura para aquilo que é a nossa natureza. Aceitarmos que somos mesmo assim. E se aceitarmos isso, não ficamos encalhados. Arranjamos estratégias para nos desencalhar. É isso mesmo. E vamos lá então desencalhar com o site, como já foi aqui dada essa sugestão, podem consultar toda esta metodologia do Mind Blackout, tem esta comunidade que vos pode ajudar e, portanto, não se esqueçam, passem por lá, vão buscar mais informação, entrem em contacto com esta comunidade, que é mais uma comunidade que a nossa Brands Community acolhe com muito carinho e também com muito empenho. Mini, muito obrigada. Maravilhoso ter aqui o seu contributo tão importante para nós, para todos nós também nesta altura. Estes pensamentos em voz alta fazem-nos muito sentido, vêm ao encontro destas emoções que estão descoordenadas, desorientadas e que precisamos de alguma maneira entendê-las. Mas para terminar, queremos dar aqui também uma sugestão de cultura e lazer. Deixamos sempre aqui uma dica para os nossos membros poderem de alguma maneira ir buscar também inspiração. Olha, eu como sou uma pessoa que só me lembro do nome dos livros que estou a ler agora, vou partilhar o livro que estou a ler agora, que não é propriamente um livro
Eu não sei se é de lazer, para mim o lazer é às vezes com um bom livro de neurociência, ok? Mas estou a ler este livro porque diz que vai ter uma nova visão sobre a história da humanidade, que se chama exatamente The Dawn of Everything. No fundo, é o princípio de tudo, uma nova história da humanidade, do antropólogo que infelizmente morreu no ano passado com uma pancreatite aguda, o David Graeber e David Wengrow. Estes são livros que me estão a dar ensinamentos que normalmente a medicina não dá, mas muito interessantes, da nossa chegada, por exemplo, dos europeus à América e toda a maneira como eles lá se organizavam e uma nova visão de que aqueles povos também eram intelectuais, também debatiam ideias e não a história que nos passam de que nós é que estamos cá em cima e chegámos a sítios onde as pessoas não eram desenvolvidas. É uma ideia tão errada. Como filme, eu gosto muito de documentários e vi recentemente um documentário que se chamava Calle Chaves, okay? Que é uma rua da Cidade do México, apenas aquela rua. E um casal que foi para lá viver para a Cidade do México, um casal que já não me lembro de que nacionalidade é que eles eram, mas eram da Europa, e viveram 4 anos naquela rua e resolveram fazer um documentário daquela rua desde o nascer de sol ao pôr do sol, só com as pessoas daquela rua, a preto e branco. É brutal. Mini, mais uma vez, muito obrigada por estar connosco. Obrigada eu por este convite, estar aqui a partilhar aquilo que me é querido. Muito obrigada também. Obrigada. Contamos consigo em breve, numa próxima partilha, e mais um comentário semanal com um novo tema. Um grande beijinho, tudo de bom Muito e até uma obrigada, próxima. igualmente, Obrigada. um bom fim de semana para vocês. Obrigada, bom descanso. Mini. Obrigada para si também. Mantenha-se connosco, já sabe, sempre ligado ao Empower Brands Channel, também aos nossos conteúdos originais, a esta série dos Weekly Thoughts que todas as semanas traz aqui temas interessantes para reflexão, pensamentos em voz alta que nos fazem também pensar, e já tem também disponível o novo episódio da nova temporada da série Human Forward, que agora está em formato talk e que vale a pena descobrir como se está a transformar a experiência no atendimento ao cliente. É precisamente este o tema do episódio de estreia desta nova temporada. Fique bem, obrigada pela sua preferência.